Como nós estávamos conversando e falando sobre, na verdade, o tema seriam as novas famílias, famílias mistas, famílias reconstruídas ou alguma coisa nesse sentido. E nós terminamos falando sobre a relação do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, mesmo se porventura eles forem descrentes, né? Então, se for de um julgo desigual, qual seria a relação que essas pessoas deveriam ter para ter um relacionamento produtivo, para ter um relacionamento de bênção e uma família reconstruída dentro das projeções boas e normais. E paramos e iríamos começar agora falando dos filhos, se não me falha a memória. Acho que é isso, né? Tá. Então vamos lá. Bom, os filhos, eles inegavelmente eles precisam do pai e da mãe para ter um bom crescimento, uma boa estrutura de família. Quando um destes falta, existe um peso maior para quem fica na educação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma família com viuvez, ou uma família com divorciado que tem uma projeção ruim, a educação dessa criança ela vai demandar muito para aquele que ficou. Um exemplo que um dos autores que eu li dá, ele é muito interessante. Ele fala que os dentes superiores, eles seguram os dentes inferiores, para que eles não cresçam demais. Então, para cada um ficar no seu devido lugar. Assim também nós temos com relação aos pais. Os pais. Ô, paz, senhor, meu irmão, firme aí ou não? Então tá bom. Estamos falando agora dos filhos. Tá? Então eu sei o Du que saiu lá do Instagram e veio para cá. Estamos falando da relação dos filhos. E eu estava compartilhando que eu peguei de um livro, o autor ele fala o seguinte, que ele faz uma comparação com os dentes. Ele fala que os dentes superiores, eles seguram os dentes inferiores para que eles não ultrapassem o tamanho ou a projeção usual e normal, né? E assim são os filhos. Os filhos sem os pais, eles perdem essa limitação. Então eles acabariam assumindo ou querendo assumir a função dos dentes superiores ou dos pais. E às vezes nós encontramos em famílias onde eu tenho a ausência do pai ou da mãe, essa função sendo ou tentando ser exercida pelos filhos. E aí é ruim, porque essa função, inegavelmente, não é a deles. A semana passada nós falávamos que a função do marido é do marido, a da mulher é a da mulher e ninguém pode tomar o lugar de ninguém. Agora imagina se o filho então entra nessa jogada e desejar pegar o meu lugar. Não pode. Então, cada um na sua justa medida, cada um no seu lugarzinho, e assim nós daremos continuidade na nossa projeção. Beleza? Tá fazendo sentido? Amém. E qual é o grande problema? Quando o pai ou a mãe falta e o filho assume essa função. O ruim é que quando isso acontece, é difícil você trazer de volta o filho. É difícil você recolocá-lo na função original. É como um dente. Quando você vai no dentista para recolocar ele no lugar, porque ele por algum motivo saiu, é dolorido. Dá trabalho, tem um processo todo para que isso aconteça. A mesma coisa nós temos para com os filhos. Se eu desvirtuei essa regra, a reconstrução depois ela é mais difícil. Então, segue aí a dica para os casais que aqui estão e para aqueles que porventura vocês vierem a encontrar que vêm de um divórcio. Não deixem as crianças assumir o papel que nunca foi delas. O papel nunca foi do pai, o papel dele não é o papel do pai, não é o papel da mãe. Essas funções são delas e de mais ninguém. Amém? Amém. A Cíntia está chegando agora. Cíntia, nós estamos falando dos filhos na reconstrução da família. Amém? Então, amém. Amém. Bênção. Amém. Então, olha só, gente. A força dos filhos, ela vem através da relação conjugal. Eu tenho um livrinho muito legal e ele vai falando dos direcionamentos que nós temos que dar para as nossas crianças, né? E uma das deixas é a seguinte, olha, você quer mostrar para o teu filho que você o ama? Ame a sua esposa. Assim, são dicas para o marido, né? Então, ama a tua esposa e o teu filho vai saber que você ama ele. E a mesma deixa eu posso representar para a esposa. Esposa, ame teu marido e os teus filhos vão verdadeiramente saber que você ama a eles.
Por quê? Porque eu estou colocando agora na ordem correta da palavra de Deus. Então, Deus acima de tudo, isso é inegável. E depois de Deus, aí sim eu coloco naquela regra. Primeiro o marido ou a mulher, depois os filhos, e assim eu vou dando sequência nas minhas prioridades de vida. Então, inegavelmente, se eu quero mostrar para eles que eu os amo, eu tenho que primeiro amar o meu parceiro ou a minha parceira. Mesmo, e aí que é que tá a grande deixa? Porque olha só, é só para lembrar a todos, né? Essa verdade serve para a nossa vida, que nós só temos um casamento? Serve, lógico. Mas e para aqueles que vêm da reconstrução, já se divorciaram e estão casados novamente? A regra é a mesma. Então você tem que deixar bem claro para os teus filhos que você ama o teu novo marido ou você ama a tua nova esposa e depois eles na sequência. Agora, só uma deixa, irmãos. Eu já isso não me lembro com quem, não me lembro aonde, aliás, eu não lembro nem meu nome mais. Isso não significa que eu vou amar o meu marido e não amar os meus filhos. Não é isso. É assim, é na sequência, amiguinho. Eu vou ter que dar. Eu tenho só dois bracinhos. Faz sentido, né? Eu não sou octopus, né? Eu não sou multibraços, eu não sou polvo. Então eu só tenho dois bracinhos. Eu vou dar carinho agora para alguém. Na lista de prioridades, se todos estiverem, lógico, na mesma vertente, é primeiro para minha esposa, depois para os meus novos filhos. Mas isso não significa que eu não os amo. Eu os amo. Eu os quero muito bem. Farei de tudo para a felicidade deles, mas eu tenho uma prioridade. Deu para linkar tudo aí? Amém. Sujeitar-se aos pais e às autoridades. Bora agora começar os nossos versículos, né? Efésios 6:1. Efésios 6:1. Diz assim a palavra do Senhor. E a Rosiane está com dificuldade aí? O que aconteceu? Não está dizendo aí, eu estou ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Vou tentar. Para mim tá bom. Vou tentar aumentar aqui a voz. Ó, Efésios 6:1. Melhorou? Tá bom. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Então, olha só, e olha que interessante, hein? Eu vou ler de novo esses dois versículos, o 1 e o 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha o que ele fala no 2. Honra a teu pai e a tua mãe. E aí, a minha Bíblia, gente, olha que interessante. Fala o seguinte, tem uma menção embaixo. É uma Bíblia de estudo, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. Gente, olha só. A submissão que os filhos devem ter por nós pais, ou até eu que sou filho, que eu tenho que ter pelos meus pais, embora ela venha a ser primeiramente como um ato meu, filho, de amor a Deus. Então, olha só, eu amo tanto a Deus que eu vou ser submisso aos meus pais. Então, essa é a primeira deixa para esse mandamento. Mas esse mandamento, ou isso, é uma promessa com bênção especial. Vamos ver lá em Êxodo 20:12. Olha só. Todo mundo achou Êxodo depois de Gênesis? Depois de Gênesis, aí vem a fuga, que seria o Êxodo. Posso? Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e tua mãe. E aí vem a promessa: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, olha só, gente, aqui nós estamos falando dos mandamentos de Deus. Honrar o pai e a mãe é um mandamento de Deus. Mas olha que interessante, é um mandamento com uma promessa. Se você honrar o teu pai e tua mãe, se você verdadeiramente honrar o teu pai e tua mãe,
os teus dias serão prolongados na terra. Olha que interessante, então é uma promessa de Deus. E isso é muito bom. Vamos olhar em Deuteronômio 5,16. Aí você pula 2 livrinhos aí, né? Eu acho que pula Números, pula Levítico, aí vem Deuteronômio. Deuteronômio é em inglês, que a minha língua é dupla em inglês e em português. Deuteronômio. Nossa, parece que é a mesma coisa que você leu no outro. Você já achou aí? Oxe, que menino rápido! Vamos lá. Bom. Celular, né? Ah, aí é fácil, né, seu Eduardo Galvão? Tem que ser na Bíblia, meu irmão. Quero ver tua folha tudo mastigada. Ó, e o Eduardo, como ele achou antes, ele falou assim, puxa, parece uma cópia. E é mesmo, né? Vamos lá. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. E aí ele complementa, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Gente, então olha só, para quem ainda é filho dos que aqui estão, honra o pai e a mãe. Não é porque você casou, amiguinho, amiguinha, que você não tem que honrar o pai e a mãe, é para sempre que eu vou ter que honrar o pai e a mãe. Lógico, agora não mais naquela submissão de filho imediato, porque agora minha prioridade é a esposa, depois os filhos e depois os pais, mas eu tenho que honrá-los sim, até para que os meus dias se prolonguem e se prolonguem de forma benéfica na terra. É uma promessa de Deus. Então eu tenho que cumprir isso. Agora, para os papais que aqui estão, eu tenho que deixar claro para os meus filhos que eles têm que honrar os pais, para que tudo vá bem na vida deles. Olha só, não é na minha, não. É na vida deles, filhos. Então, filho, honra tua mãe. Né? Filho, honra teu pai. Filho, honra tua madrasta. Ó, ela tá no lugar da mamãe, mas ela é bênção, então honra tua madrasta. Honra o teu padrasto, que tá chegando agora, é novo aqui no pedaço, mas é o nosso amanhã, é com ele, então honra. Porque isso te fará bem perante o Senhor. E Deus vai te prolongar com bênçãos os teus dias na terra. Então isso é um mandamento que eu tenho que seguir, amém, irmãos? Bora para Romanos. Quem é o fiote que tá gritando aí? É o meu. Aê, moço! Dando uma hora crítica aqui, era do banho. Olha só. Romanos 13:1 fala o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e às autoridades que foram por ele instituídas. Então, aqui, lógico, a gente está. Inegavelmente, nós usamos isso com relação às autoridades civis. Mas isso serve para a autoridade paterna e materna também. Isso serve também para a autoridade do padrasto e da madrasta também. Então, todo homem e toda mulher, ele tem que estar sujeito perante as autoridades que foram colocadas, porque elas foram colocadas por Deus. Então, inegavelmente, a sujeição dos filhos aos pais, o honrar, eu tenho que ter, inegavelmente, na minha relação familiar. Quer seja minha família primogênita, vou chamar assim, né, uma família única, que não veio de divórcio nem de separação, quer seja uma nova família. Eu tenho que manter essa regra para os meus filhos, tá bom? Agora, para que isso aconteça, inegavelmente os meus filhos, quer sejam eles adotados, naturais, biológicos ou por padrasto ou madrasta, inegavelmente eu tenho que dar para eles confiança. Gente, eles só ficarão comigo se eles confiarem em mim. Faz sentido? Eles só me darão sujeição, só me darão autoridade, só respeitarão a minha postura como pai, padrasto, mãe, madrasta, se eu com certeza trouxer para eles esta confiabilidade. E olha, inegavelmente a confiança vem com tempo de convivência, tempo bom de convivência. Então eu tenho que ter tempo a sós com eles, com os meus filhos. Né? Nós falávamos semana passada que o maridão tem que dar tempo para a esposa e a esposa para o marido, isso tem mesmo. Mas nós temos que dar tempo para os nossos filhos.
Olha, eu vou falar baixinho agora, tá? Acura o ouvido que é pro Arthur não escutar. As brincadeiras do Arthur não são legais mais para mim. Ele quer construir carrinho, ele quer jogar joguinho de tabuleiro chato. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Ele é meu filho. Ele precisa da minha presença. E hoje eu estava todo ocupado fazendo minhas coisas importantíssimas dentro da minha ótica e ele pediu. Aí eu falei, ah, Deus, ô provação. Aí falei, tá bom, filho, me dá um tempinho para eu acabar aqui e nós vamos. Aí fui, acelerei lá a minha empreitada e vim. E olha, e Deus é tão bom. Quando a gente obedece, Deus é tão bom. Foi um tempo tão produtivo, foi um tempo tão gostoso do lado dele, do Bruno e da Alessandra. Mesmo que num primeiro momento tenha me parecido ruim, porque ia fazer alguma coisa que não me era muito agradável, mas como foi bom. Então eu tenho que ter tempo a sós com os meus filhos, eu, pai. Vocês, mulheres, mães, têm que ter também tempo a sós, porque eles precisam da nossa relação, eles precisam me conhecer. Quer seja eu pai biológico, quer venha a ser o padrasto, madrasta, precisamos disso. Num dos livros que nós acompanhamos para formatar esse material das famílias divorciadas, eles contam a história de uma madrasta e logo que ela chegou, não teve jeito, teve choque com a filha. Porque a filha viu que ela estava chegando para ocupar um lugar que era da mãe antes e a filha tinha certeza que o lugar agora era dela, filha, e chegou a ser estranha. Pô, e agora? E alguns anos elas lutaram uma contra a outra para ver quem tinha a preferência ou o melhor lugar na casa. Até que essa mulher, direcionada pelo Espírito Santo, entendeu. Ela falou: não, mas está errado. Isso não é um litígio, não é uma briga. Nós somos uma família. E aí ela diz que quando o Espírito Santo falou com ela, naquela tarde, quando a menina chegou da escola, ela falou assim: se arruma. Aí a menina, por quê? Toda meio. Porque hoje nós vamos dar uma volta no shopping. E aí aquela mulher levou aquela menina para dar uma volta no shopping, tomaram um lanche. Ela falou que daquela tarde a vida delas mudou de fio para pavio, de ponta a ponta. Aquela menina começou a respeitá-la, a amá-la e vice-versa. Por quê? Porque ela entendeu que se ela desse tempo e tempo de qualidade para a menina, as coisas iam mudar, como de fato mudaram. Então, mães, madrastas, pais, padrastos, tenham tempo para com os filhos. Tempo só de vocês, tempo em família, porque isso é necessário para uma relação saudável. Amém? Antes de dizer eu aceito, né? Então, olha só que interessante. Aqui vem uma outra deixa, né? Eu tenho que saber quem vem me maltratar. Olha só, Mateus 7:24. Aqui a história que Jesus conta, a parábola de Jesus, é sobre os dois fundamentos, né? Aquele que pratica e aceita a palavra dele e aquele que não o pratica. Então, e ele já começa dando a deixa. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, pois fora edificada sobre a rocha. Gente, é tranquilinho aqui, viu? Quem lembra da história dos 3 porquinhos? Espero que todo mundo, né? Eu lembro. Primeiro porquinho, casa dele foi pro brejo. Segundo porquinho, aí sim a casa foi pro brejo. Terceiro porquinho, meu amigo, o cara bateu, soprou, empurrou, veio com ajuda de fora e a casa permaneceu intacta. Quais eram as diferenças, né? Cada um tinha sido construída sob uma base. Aqui ficou erigida até o final, foi sobre a rocha. A rocha da nossa vida é a palavra de Deus. Então as nossas relações devem ser alicerçadas sobre a palavra de Deus. Agora, o que significa isso? Significa que eu, além de conhecer a palavra de Deus, eu vou
viver, eu vou agir conforme a palavra de Deus pede. Então, eu, pai, quando for falar com os meus filhos, quando eu for falar com os meus enteados, eu vou exortar sim. Opa! Eu tenho essa função. Eu estou vendo que vai dar errado, eu vou exortar, mas eu vou exortar em amor. Eu, filho, quando for receber um direcionamento dos meus pais, eu vou ouvir sim. Mesmo que eu tenha 47, 48, 54, 60, 70 anos, eu vou ouvir e vou honrar os meus pais. Lógico, vou usar as escalas de prioridades que agora a minha vida demandam, mas eu vou ouvir e vou honrar o meu pai. É assim que funciona. É assim que a palavra de Deus nos direciona. Sabe por quê, meus irmãos? Porque olha a estatística que nós pegamos. 50% dos primeiros casamentos, eles terminam em divórcio. Então, nas novas projeções dos casamentos que têm começado há pelo menos uns 10, 12 anos, 50% deles têm terminado em divórcio. 60 a 80% dos segundos casamentos, então a pessoa divorciou, viuvou e casou de novo. Então, olha só, quando é um casamento só, 50% vai para o divórcio. Segundo casamento, de 60 a 80%. Dá um pulo, gente. Aliás, os que sobrevivem são pequenos ao extremo. Mas por que isso? Porque a pessoa que foi para esse novo casamento, aí falando dos divorciados, ele já vai ter um choque com essa nova companheira ou esse novo companheiro. Agora você agrega nisso o choque dos filhos. É uma panela de pressão que vai explodir. Se não souber controlar, vai explodir. Por isso que o número de divórcios é muito alto. Oi? E às vezes, né, essas famílias divorciadas, tanto pai e mãe, fala tanto na cabeça dos filhos que os filhos vão contaminados com a nova relação, né? Infelizmente, o filho, olha, eu vou dar um exemplo para vocês que é bem claro, tá? Geralmente os divórcios, e agora eu não estou falando de viuvez, vamos falar de divórcio. Geralmente os divórcios, eles não terminam numa boa, né? Não vai assim, ai, olha, te amo, você vai ser feliz com outro homem, ela também, tá tudo bem, a gente é miguinho. Não. As pessoas saem machucadas. E nesse sair, inegavelmente, eu vou tentar te arranhar também. Então eu vou falar para os meus filhos, olha, sua mãe, misericórdia pela vida dela. Culpa dela a separação. Me abandonou. Ó, o seu pai, culpa dele. E assim vai. O que está sendo plantado? Vira moeda de barganha. Inegável. Vai usar o filho para conquistar alguma coisa e por aí vai. Agora, com tudo isso, o que está sendo plantado na cabecinha das crianças? Mesmo sendo já adolescentes ou jovens. Se a culpa caiu sobre o pai, o homem não presta. Se a culpa caiu sobre a mãe, mulher não presta. Aí chega o novo marido ou a nova esposa. Bom, se o primeiro já não prestava, o segundo muito menos. Então isso vai virar uma bomba se eu não souber tratar e não cuidar disso de forma correta. Olha só, continuando nessa pesquisa que foi feita. O novo casamento, o segundo casamento, ele pode desencadear até 10 vezes mais momentos de estresse do que o primeiro. Então, se você já tem problema com o teu casamento, miguinho, miguinha, não vai pro segundo, porque não é o dobro. São 10 vezes pior as probabilidades de você ter esse trauma. É muito complicado. Você tem que ser artista para fazer dar certo. Senão não dá. Bora continuar. Os enteados têm, em média, a probabilidade de 3 a 5 vezes maior do que os filhos naturais de ter que procurar a ajuda psicológica. Mexeu tanto com a cabecinha deles que eles vão ter que procurar uma ajuda de um médico, de um psicológico, de um psicólogo, de um psiquiatra. Por quê? Porque mexeu muito com a mente deles. Os enteados têm 2 vezes maior probabilidade de ter problemas na escola. Então, olha só, tudo isso que mexeu na cabecinha dele vai disparar nos relacionamentos que ele vai ter. E, inegavelmente, o primeiro é na escola. Então, ele vai ter probleminha na escola. Não vai ter a atenção necessária, vai brigar com os colegas e por aí vai. Os segundos casamentos que perdurarem, então, olha só, lembram que 60% a 80% terminam em divórcio, né? Os que perdurarem, o tempo médio para reconstruir uma relação estável é de 7 anos.
Então, olha só, você casa de novo. Qual é o tempo, em média, que esse novo casamento vai demandar para esse casal ter uma vida estável, uma vida mais tranquilinha? 7 anos. São 7 anos de estresse, de trauma, de luta, de labuta, para depois você encontrar o equilíbrio. Então, gente, ó, essa pesquisa foi feita em 2013 pela Editora Cristã, tá? Que é duro a gente falar pesquisa e não falar de onde é a fonte, né? Da onde esse menino tirou essas coisas? Bom, tirei da Editora Cristã, tá bom? Gente, o matrimônio, ele é sagrado. Eu espero que vocês não tenham dúvidas sobre isso. Hebreus 13:4. Olha o que ele fala. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Gente, o matrimônio, ele é digno de honra. Nós temos que honrar o casamento. Nós temos que honrar o nosso leito, a nossa cama. Por isso que o Senhor fala aqui, olha, eu vou julgar, viu? Os impuros, os adúlteros, porque eles machucaram algo que é digno de toda honra, que é o casamento. Agora, uma família divorciada, ela já rompeu. Rompeu. Porque está indo para um novo casamento. Aí você vai falar, e agora, Marquinhos? Como é que a gente faz? Eles serão julgados? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eles foram perdoados para a honra e glória do Senhor, porque a graça do Senhor é manifesta, porque o sacrifício do Senhor Jesus é muito maior do que qualquer pecado. Então, menino e menina que se separou, que se divorciou e contraiu um novo casamento, você pecou, viu? Você pecou. Ah, mas a culpa foi dele que me traiu. Você pecou. Não devia ter separado. Você errou, mas separou. Inês é morta, amiguinho. Beleza. O perdão veio e atingiu a tua vida, você está perdoado, não falemos mais do passado. Pau! Pagou! Vida nova em Cristo. Na vida nova em Cristo agora, você vai tornar o teu novo casamento sem mácula, sem honra. O teu novo leito será puro, porque agora você vai seguir fielmente a palavra do Senhor. Mesmo que agora você tenha que demandar 7 anos de luta, mesmo que os teus enteados venham a te dar problemas de toda ordem, você vai aguentar, meu amigo, porque agora você vai seguir a palavra do Senhor. Não pelo teu novo marido, pela tua nova esposa, não pelos filhos, mas pelo Senhor. Você vai suportar e vai seguir adiante. Em nome de Jesus. Que o teu matrimônio siga o que fala em Efésios, em Hebreus. Oi? Você falando do matrimônio, foi igual aquela moça da live de sexta falou. Como que eu vou machucar o matrimônio se a gente é uma única carne? Pois é. Como que eu vou ficar ferindo a outra pessoa? É. Sabe, gente, o que nós temos uma grande dificuldade de entender sobre esse negócio de ser uma carne só. Porque quando nós olhamos, são duas carnes diferentes, né? E vou ser sincero, são duas carnes diferentes e bem diferentes. Vou pegar um exemplo. Se você olhar para mim, eu sou lindo, meu irmão. Eu sou a oitava maravilha desse mundão feito por Deus. Impossível ter uma mulher que alcance a minha beleza. Você para de rir, Cérvulo. Então, olha só. Se eu com essa lindeza toda não vou arranjar nunca uma mulher parecida, então nós somos duas carnes bem diferentes. Só que daí entra a maravilhosa providência do Senhor e nos faz ser uma só carne em espírito e aí nas minhas atitudes em verdade. E eu não posso machucar isso. Por isso que o divórcio, gente, ele não só machuca a minha vida e a vida da minha esposa, ele machuca a Deus. Porque nós somos feitos em Deus uma só carne. E aí eu tenho um problema muito sério. Um dos autores que eu li, ele fez uma representação muito interessante sobre o casamento, talvez você já saiba, é que eu não sabia, mas fiquei sabendo agora, mas achei muito interessante. O casamento, ele representa a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Marido, mulher e o Senhor. Quando eu rompo o casamento, é como se eu estivesse arrebentando no meio da Trindade. Então, eu tenho que ter para o meu casamento todo o cuidado e tratá-lo com toda a honra. Repetindo, para aqueles que já se divorciaram, Inês é morta, pecado concretizado, mas se você aceitou a Jesus Cristo,
perdão muito mais do que concedido, vida nova que segue. Agora, nesta nova vida, faremos desse casamento digno de honra. Só relembrando a todos, hein? Eu, particularmente, e uma boa parte dos presbíteros da Igreja Bíblica, nós não apoiamos o divórcio, hein? Nós não apoiamos o divórcio, tá? Ah, mas em caso de traição, a palavra de Deus fala. Não, não fala não. A palavra de Deus fala pra você separar porque teu coração é duro. Nós vai fazer que nem carne, nós vai bater no teu coração até ele amolecer e você ficar com a tua mulher ou com o teu marido, mesmo que tenha acontecido a pior das coisas. Nós não apoiamos o divórcio. Mas ele acontece? Acontece. Né? Nós não somos nem cegos, nem surdos e nem mudos. Nós enxergamos o divórcio. Existem inúmeras famílias na nossa comunidade que vêm de um segundo casamento, de um terceiro casamento. Mas então, a partir deste, nós vamos ter agora uma nova projeção de vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, olha só, gente. Enquanto esse novo casamento não se concretiza, então agora, e aí serve para os papais falar para os filhos, né? Para esses papais que só têm um casamento. Filhinho, filhinha, não é para brincar de casinha, não, viu? Não finge que você é o marido dela, nem que você é a esposa dele, porque você não é. Você não pode ter intimidade ainda não, moço. Não. A intimidade é só depois do casamento. É isso. Não, mas deixa eu já fui casado 10 anos. Para mim, sexo não tem nenhuma novidade. Não interessa. A intimidade só virá depois de concretizado o matrimônio. Então, não concretizou o casamento? Não tem intimidade. O senhor não fique na casa dela e ela não fique na casa do senhor. Cada um na sua casinha. Tá com pressa? Casa, para não ficar abrasado. Mas não brinca de casinha antes. O meu leito tem que ser sem mácula. Amém? Amém. Eu tenho que guardar a pureza, então, deste novo relacionamento. Olha só, para quem é divorciado, então, gente, deu errado, deu ruim. Vamos ser sinceros? Alguma coisa saiu da projeção, né? Deu ruim mesmo. Deu ruim, foi tudo errado. Beleza. Bora começar do jeito certo? Essa segunda projeção? Bora lá. Então, manter com integridade e com pureza esse novo relacionamento. Sem qualquer modificação. Amém? Peraí, gente. Peraí. Não é nada, não. Ó, antes de concretizar o casamento, uma outra deixa para esses casais que vêm de um divórcio. O teu enteado não é teu filho, não, viu? Então você não pode sair educando o filho que não é teu, viu? Aí você vê o filho da bonita fazendo malcriação, aí você vai dar umas palmadas, vai querer pôr de castigo? Com autoridade de quem, meu amigo? Você não é pai nem padrasto ainda. Então, segura a onda, não vai ensinar filho dos outros, não, tá bom? Só vai poder projetar a exortação depois de concretizado o novo casamento. Antes disso, esquece, amigo, não é teu filho. Pode vir a ser teu enteado, por enquanto não é, então você não vai ensinar. Vai esperar a concretização desta nova relação. Amém? Lembrando o seguinte, para aqueles que se divorciaram, né? Quando você diz eu aceito, miguinha é pacote cheio, pacote completo, né? Já vem com filho, já vem com filha, já vem com tudo pronto. Show de bola. Então só saiba disso. Vai se casar de novo? Vou. Tá bom, já vai com pacote junto, migão. Tu já vai com um menino de 12 anos, já vai com menina de 15, que vem com os acertos e com os erros da educação passada. Você tá pronto para isso? Então tá bom. Porque não dá para você casar só com a moça e falar, moçote, deixa eles para lá. Não, é tudo junto. Tudo junto e tudo misturado, tá bom? Então não tem como. Lembrando que, no final dessas contas, então nós falamos que o marido tem que ter tempo com a mulher tem que ter tempo com o marido, o pai tem que ter tempo com os filhos, a mãe tem que ter tempo com os filhos. Agora, inegavelmente, tua prioridade de tempo tem que ser para com Deus. Você tem que ter tempo com Deus. Os teus filhos têm que ver você chegando em casa e num determinado momento do teu dia, você se debruçando na leitura da palavra sozinho. Você orando sozinho. Você orando sozinha. Eles têm que ver isso, porque eles têm que identificar. Caramba, com quem será que ele está falando?
E aí, quando você puder, você fala, eu estava falando com o meu Senhor. Então, tem que ter isso, gente. Tem que ter. Os nossos filhos, eles têm que ver a nossa relação com Deus. Eles têm que saber que Deus é vivo, é real e é parça comigo. Tudo que eu faço, eu converso com ele. Amém? Tamo junto e misturado, movido e resolvido. Amém. Ó, esse agora também é bem legal, essa nova que nós vamos começar agora. O nome é Como Dizer e Viver Eu Te Amo. Eu te amo. Isso é muito louco. E eu já vou começar falando um negócio que eu adoro. Eu até marquei na minha Bíblia, de tanto que eu adoro esse versículo aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Sou só eu que falo. Amém. Eu até grifei na minha Bíblia esse versículo de tanto que eu gosto dele. Mas por que você gosta dele, Wagninho? Porque é tão difícil de eu fazer que eu tenho que ler para ver se eu compreendo direito. Ele fala assim, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus Cristo, então, depois de passar os mandamentos para os discípulos, falando, ame ao Senhor teu Deus, ame ao teu próximo como você ama a você mesmo. E vem, ele fala, ó, para tudo, pode parar. Eu fico imaginando ele falando, Pedro, o bagulho é com você agora, Pedro, porque você é muito brucutu. Você tem que amar. Inclusive aquele menino que você tirou a orelha, Pedro. Mas você não tem que amar ele como se fosse você, Pedro, porque você é tão brucutu que você se maltrata às vezes. Você tem que amar ele, Pedro, como eu te amo, cara. Aí eu vou falar, como é que é? Isso. Você tem que amar ele como eu te amo. Isso é muito mais do que amar como você se ama. Porque deixa eu te contar uma coisa, Jesus nos ama infinitamente mais do que a gente se ama. Mas infinitamente mais. Olha aqui, ó. Tá dando pra vocês verem minhas unhas? Minhas lindas unhas? Eu tenho um problema, eu roo. Eu já tô roendo os dedos, porque as unhas acabou faz horas. Era isso que eu ia falar, que unha? Não tem unha nenhuma. Nenhuma, né? É a carne. Não. Eu mutilo meu corpo. Você tá ajudando a Alessandra, viu? É. Eu mutilo meu corpo. Eu maltrato meu corpo. Agora começa a olhar para a tua vida e ver quantas vezes você já não se maltratou. Para você ver como você também não se ama muito. Agora, vamos pegar um pouquinho o amor de Jesus. Não vou nem falar por vocês, eu vou falar da minha vida, tá? Que é ruim falar dos outros, né? Pegar um pouquinho do amor de Jesus por mim, pode ser? Pode ser. Quando Jesus foi para a cruz, ele já sabia que o Vagninho em 72 ia nascer, tudo que ele ia fazer. E ainda assim, não é que ele morreu por mim. Ele aceitou tomar tapa na cara por mim. Ele aceitou ser cuspido por mim. Ele aceitou ser ofendido por mim. Ele aceitou ter seu corpo rasgado por mim. Ele aceitou ser crucificado por mim. Cara, que amor é esse? Que amor é esse? E aí Jesus vem e fala, é esse amor que você tem que ter pelos outros. Então, olha só, a primeira deixa para saber dizer e viver eu te amo é saber que você vai ter que viver assim, viu, amigão? Você vai ter que viver com a tua nova mulher assim, amando a ela tal qual Jesus te ama. Então, aqui, lógico, eu acho que nós não temos divorciados, e se tivermos, enfim, a regra é para todos. Tem que amar tal qual Jesus nos ama. Vou falar baixinho agora. Quebrei o pau com a Alessandra ontem. Filho do céu. Mas arrebentou o negócio aqui em casa. Chicote estralou para tudo que é lado. E lógico que eu tô certo. Eu não tenho dúvidas disso. Mas nenhuma. Mas nenhuma. Mas aquilo ficou remoendo, sabe? Aqui. Aqui. E aí eu fui olhar o versículo que eu mais gosto. Aí hoje eu acordei cedinho. Aí, porque eu fui dormir pensando assim, amanhã eu não vou fazer café. Aí acordei cedo, fiz o café, bati na porta, falei, oi amor, você quer café?
e levei café. Ah, Wagner, você é bom? Não, eu pus açúcar no café. Brincadeiras à parte, eu tenho que amar tal qual Jesus me ama. E Jesus morreu por mim quando eu ainda era pecador. Ele não morreu pelos santos. Ele morreu por todos. Então eu tenho que aceitar e amar minha esposa tal qual Jesus me ama. Eu tenho que amar inegavelmente, mas não só com palavras, mas eu tenho que viver desta forma em nome de